Bom dia, irmãos. Dar continuidade, então, à aula cosmovisão que a gente começou na aula passada. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no Salmo 119. Vai ler alguns versículos salteados. Salmo 119. Nós não vamos ler todo, não. Alguns versículos. Todos acharam? Mas sabe que fora. Né? Sabe que precisa. Esse salmo, irmãos, ele fala da importância da lei do Senhor, da palavra de Deus. Em um certo sentido, ele fala da importância da cosmovisão cristã, de nós guardarmos em nossas vidas aquilo que é a vontade de Deus, da cosmovisão. Ele começa dizendo assim, ó: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Eu quero que os irmãos vão associando a questão prática com a questão de saber e conhecer a lei do Senhor. Nós vamos fazer uso disso. Bem-aventurados, então, os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. 2. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Novamente falando de mandamento, lei. Tomara que sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não tereis de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. 8. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Versículo 9. De que maneira poderá o jovem, eu trago jovem, adulto, velho, criança, guardar puro o seu caminho, observando-o, ou seja, observando o seu caminho, a sua vida prática, segundo a tua palavra. De todo o coração eu te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Esse versículo 11 aqui é o versículo chave. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Então, olha, nesses poucos versículos que nós lemos, a Bíblia falou de lei, falou de prescrições, falou de mandamentos, falou de juízos, falou de preceitos, falou de decretos, falou de que mais? Preceitos, mandamentos, decretos, juízos, pensamentos, palavra. Então, tudo isso mostrando que as nossas atitudes de vida prática dependem daquilo que está no nosso coração, daquilo que nós cremos, daquilo que nós entendemos como verdade. Então, o que nós praticamos, a nossa prática de vida depende, é diretamente proporcional daquilo que nós entendemos como verdade. E aquilo que nós entendemos como verdade, nós vimos na aula passada, que é aqui onde está o nosso coração. E quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de quê? De mente, daquilo, o centro das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, está falando de mente. Onde estiver a nossa mente, estará lá também o nosso coração. Isso quer dizer que as nossas ações refletem a nossa cosmovisão. Então eu queria iniciar dessa forma. Por quê? Porque é interessante dizer que esse tema, embora você não tenha um capítulo da Confissão de Fé falando especificamente sobre cosmovisão, mas você tem esse tema transversalmente em diversos capítulos, a gente vai ver depois. E nem na Bíblia também fala nessa palavra, como nós vimos, ela é uma palavra
mais moderna, veio do inglês e foi traduzido para o alemão. Mas a gente vai ver que nos ensinamentos de Cristo, Cristo o tempo todo estava querendo colocar naqueles apóstolos uma nova forma de ver a vida, uma nova maneira de encarar as coisas da vida a partir da ótica do Evangelho. Então, e Cristo, o próprio Deus encarnado, levou 3 anos inteiros de ministério, de manhã, de tarde e de noite, atuando ali de forma significativa, de forma contínua com aqueles homens, porque eram homens adultos, embora jovens, mas eram homens adultos, e Cristo, e mesmo assim, muitos deles só foi cair a ficha, como nós dizemos, depois que Cristo morreu na cruz. Então veja bem, o próprio Deus encarnado, trabalhando por 3 anos ininterruptos, porque eles acordavam, passavam o dia e dormiam juntos ali o tempo inteiro, trabalhando de forma contínua, e muitos deles, Pedro é o principal exemplo que nós sabemos, ainda na cruz Pedro nega a Cristo, mas aí nós vemos um Pedro totalmente diferente lá em Atos, capítulo 2, onde a cosmovisão cristã finalmente é formada em Pedro. Então isso nos leva a pensar que se o próprio Deus, trabalhando noite e dia com aqueles homens, teve um trabalho imenso para formar a visão do Evangelho neles, porque eles eram judeus, então eles já eram inseridos dentro da lei, eles já conheciam a lei de Deus e eles praticavam muitos aspectos daquela lei. Quando é difícil então você inculcar a cosmovisão cristã em alguém que não conhece a lei de Deus? E é por isso que o salmista aqui coloca que as nossas ações estão diretamente relacionadas com o nosso conhecimento da palavra de Deus. E é isso que eu quero enfatizar nesses estudos. Cosmovisão cristã nada mais é do que a aplicação prática da palavra de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Vamos repassar algumas coisas que a gente viu na aula passada, para a gente lembrar? Pode passar isso. Então a gente viu aí, em termos simples, cosmovisão é um conjunto de crenças sobre as questões mais importantes da vida. Então, cosmovisão, longe de ser um assunto estritamente teológico, é um assunto que se aplica a qualquer área da vida. Pode passar. Isso aí é o que a gente vai estudar. Pode ir. As obras. Vai. Pode passar. Isso aí já é tudo nós vimos na aula passada. Vai. Pode ir. Aí, fica aí com os conceitos. Voltando. Aí a gente ficou aqui, ó. Então nós vimos que vem lá do inglês, worldview, que significa visão de mundo, né? Ou seja, percepção, ponto de vista. Nós vimos que esse termo na teologia foi utilizado pelos calvinistas alemães. Aí nós começamos a ver alguns conceitos. É uma estrutura abrangente de crenças básicas de alguém sobre as coisas. Então, cosmovisão não se refere somente à área teológica, à área religiosa. Mas tudo que uma pessoa crê a respeito da vida, isso é a cosmovisão dela. Pode ser uma cosmovisão cristã ou pode ser uma cosmovisão não cristã. Pode passar. Mais algumas definições que nós vimos na aula passada. Cosmovisão é um conjunto de pressuposições sobre a formação básica do mundo. É o sistema de crenças completo e fundamental de uma pessoa. Então a cosmovisão é a base de conhecimento que alguém tem e que nós aplicamos à nossa realidade. Sempre que nós estamos diante de uma escolha, seja ela uma escolha moral, seja ela uma escolha de qualquer tipo, nós vamos dar resposta a essa escolha de acordo com aquilo que nós aprendemos ao longo de nossas vidas. Uma cosmovisão, uma explicação e interpretação do mundo e uma aplicação dessa visão à vida. Então veja que todas essas definições têm uma aplicação prática. Por quê? Porque no nosso dia a dia, embora a gente não fique filosofando, a gente dá respostas práticas aos problemas que aparecem diante de nós. Algumas pessoas diante dos problemas sempre choram. Outras pessoas são práticas, vão lá e resolvem. Então quer dizer, essas pessoas têm cosmovisões diferentes. Elas aplicam o conhecimento que elas adquiriram, a experiência da vida delas, em problemas e obstáculos que se levantam. Uma cosmovisão fornece um modelo do mundo que orienta o seu aderente nesse mundo. Ou seja, uma pessoa
ela vai ser guiada ao longo da sua vida pela cosmovisão na qual ela foi instruída. Nós vamos ver hoje que a cosmovisão ela começa a ser formada desde a infância, mas ela pode mudar radicalmente ao longo da existência. Se uma pessoa que nasce na igreja e sai da igreja, ela pode ter a sua cosmovisão radicalmente alterada, porque cosmovisão ela vai sendo, é uma base que vai sendo construída e que não para de ser construída nunca. Então alguém pode, um cristão, digamos, entre aspas, virar um ateu? Pode. E nós sabemos evidentemente que há um elemento sobrenatural aí. Se o Espírito Santo não aplicar a obra da redenção no indivíduo, ele não tem capacidade de ter fé. Mas a visão de mundo de uma pessoa, ela pode mudar radicalmente. Uma pessoa religiosa pode tornar-se não religiosa, e uma pessoa não religiosa pode tornar-se religiosa. Então, isso mais uma vez reforça o Salmo, onde nós temos que reforçar a nossa vivência com a palavra de Deus, para que essa cosmovisão cristã tenha raízes profundas em nós. Porque senão a gente vai se tornando cada vez menos praticantes dessa palavra, e daqui a pouco nós somos apenas cristãos de boca, mas na verdade nós não temos a cosmovisão cristã conosco. Refere-se ao conjunto de distinções filosóficas. Então, por que filosóficas? Porque as questões mais básicas da vida, que a filosofia trata, quem somos nós, de onde nós viemos, para onde nós vamos quando morrermos, essas questões filosóficas são questões de cosmovisão. E religiosas, quem é Deus, quem foi que nos criou, a quem nós temos que dar resposta, que caracteriza a visão geral de alguém com relação a questões como a natureza da verdade. Existe uma verdade absoluta? Ou, como dizem as pessoas na atualidade, existem várias verdades, a verdade é relativa, todos os caminhos levam a Deus. A divindade, a existência do homem, o sentido do universo e da vida, os problemas da sociedade. De onde vêm os problemas da sociedade? Por que há tanta violência, morte, dor, miséria, destruição? Por que há guerra? E a guerra que está tão em voga na nossa época, a gente está ouvindo falar de guerra todos os dias lá no Oriente Médio, os tratados de paz caindo, Rússia e Estados Unidos voltando a se degladiar no campo político, ali no Oriente Médio, Israel voltando a confrontar as nações árabes, mísseis voando para todo lado, civis morrendo. Por que isso acontece? É só religião? Será que é só religião? Por quê? Então, todas essas questões são questões de cosmovisão. O sentido do universo da vida. O universo está evoluindo ou o universo está evoluindo? O universo está caminhando para um ápice ou não? Os problemas da sociedade, entre outros. Uma cosmovisão é um sistema completo de crenças. Isso aqui é interessante, porque uma cosmovisão é uma crença. Nós vamos ver que mesmo um ateu tem uma crença. O ser humano ele foi criado para crer em alguma coisa. Mesmo quando ele diz que não crê em Deus, ele está apenas trocando o Deus da Bíblia, o Deus cristão, por um outro Deus. Mas ele crê em alguma coisa. Crenças, valores, princípios éticos e comprometimentos de uma pessoa. É tudo sobre tudo. Isso aí tudo a gente viu na aula passada. Vamos para frente. Aí eu gostei mais desse conceito aí do William Craig, que é o teólogo americano. Se não me engano, acho que ele é anglicano ou católico, não me lembro. Mas eu gostei dessa definição dele. Ele vai dizer o seguinte: então, refere-se ao que é cosmovisão? Ao conjunto das distinções filosóficas e religiosas que caracterizam a visão geral de alguém com relação a questões como a natureza da verdade, a divindade, ou seja, Deus, a existência do homem, o sentido do universo e da vida, os problemas da sociedade. Por isso eu gostei da definição dele, porque ele sai do campo filosófico e vai para a questão prática, os problemas da sociedade, entre outros. Então tudo isso, a nossa cosmovisão, embora as pessoas não saibam o que é cosmovisão, não sabem que tem uma, todos nós temos uma cosmovisão e nós vamos dar vazão a ela no nosso dia a dia. Na prática, então, toda pessoa madura e racional tem a sua própria cosmovisão. Em resumo, cosmovisão é uma crença que, por sua vez, influenciará profundamente o nosso modo de vida. Como eu disse, todas as nossas respostas práticas provêm daquilo que nós cremos. É
por isso que Cristo, quando estabeleceu a igreja, ele deixou uma série de preceitos a serem cumpridos. É por isso que se justifica a própria existência da igreja, para ajuda mútua, como diz a confissão de fé, para nós edificarmos os santos. Por quê? Por que Cristo falou assim, ó, cada um vai para a sua casa, e cada um lá tem a Bíblia, cada um lê lá com a sua família? Por quê, irmãos? Porque esses conceitos do Evangelho, eles precisam ser trabalhados e vividos em comunidade, em conjunto, dando resposta à sociedade. O cristão é colocado no mundo para dar resposta ao mundo, à sociedade onde ele vive. E a importância da igreja é essa: influenciar o nosso modo de vida e influenciar o mundo. Nós não fomos separados do mundo para vivermos numa comunidade separada, como fazem algumas, como os Entes, ou os Menonitas, ou certas comunidades. Mas nós somos o sal, foi colocado para salgar a terra, o mundo, a luz para iluminar o mundo. Então, essa nossa crença, esse nosso modo de vida, a nossa cosmovisão cristã, Cristo nos deu para que nós possamos levar e influenciar outras pessoas. Nós responderemos a qualquer estímulo na vida, seja bonança, sofrimento, as crenças, os medos, com a nossa cosmovisão. Isso aí também a gente viu na aula passada, tá vendo? Só revisando. Aqui então começa a aula de hoje. Como se forma uma cosmovisão? Então nós vimos que a cosmovisão é um sistema conceitual. Está aqui, é um conjunto de ideias, de pensamentos que nós temos na nossa cabeça, que começa a se formar desde o ventre, formado por um padrão ou arranjo de conceitos e ideias que deve ser coerente de algum modo e formar um sistema que se materializará em atitudes, ações, palavras e decisões. Então, como que se forma? Se forma a partir de todo o conhecimento adquirido ao longo da vida, desde as experiências mais infantis até o conhecimento formal obtido por estudos, leituras, por ouvir, aprender e explorar. A gente comentou isso na aula passada, mas a lei, ela dizia aos pais que inculcasse a lei de Deus aos filhos a todo momento, sem parar, não era isso? Se estivesse levando um menino na estrada, tinha que estar falando. Colocando o menino para dormir, tinha que estar falando da lei de Deus. Se estivesse andando, se estivesse trabalhando, aonde quer que estivesse, Deus mandava para os pais ensinasse a lei para os filhos, em todo o tempo. Por que essa preocupação de Deus, que os pais fizessem isso? Porque Deus sabe que a cosmovisão demora a se formar. E é na infância, é na primeira infância, que o impacto é maior na mente da criança. Então, se nós pais não tivermos uma preocupação em formar a cosmovisão cristã nos nossos filhos, ainda na infância, nós vamos estar entregando a mente dos nossos filhos a outras pessoas que certamente formarão outras cosmovisões na mente deles. Certamente. Porque uma coisa é certa: algum tipo de cosmovisão vai ser formado na mente dessa criança. Ele não vai passar a vida em branco. Então, a escola, ela não tem a obrigação de formar a cosmovisão, embora ela ajude, porque ela traz aqui, conhecimento formal. Conhecimento formal, matemática, português, ciência, filosofia. A escola ajuda, mas a obrigação primordial de se formar a cosmovisão das crianças é dos pais. Os pais têm a obrigação de dizer aos seus filhos, de resolver as questões existenciais dos seus filhos. Quem somos nós? Quem é Deus? De onde nós viemos? Por que nós existimos? Essa é a obrigação primária dos pais, de responder a esses anseios dos filhos que todo ser humano traz. Porque se os pais não fizerem isso, nós estaremos correndo o risco de que outra pessoa o faça. Eu pergunto aos irmãos, nós somos cristãos. Na escola formal, todos nós aqui, sem exceção, aprendemos que o homem evoluiu de um coacervado e do coacervado veio um outro ser, formou um anfíbio, um réptil, um peixe, um mamífero, um macaco, evoluiu uma espécie de macaco até chegar no homem. Todo mundo aqui aprendeu isso, não aprendeu? Aí eu pergunto, então por que vocês não creem nisso ao invés de crer que Deus criou o mundo?
Por que será que pendeu para o lado do cristianismo e não para o lado do materialismo? Provavelmente porque os nossos pais nos ensinaram primariamente que Deus nos criou. Se uma criança for submetida ao materialismo desde cedo, onde ela vai aprender que nós fomos formados a partir do nada, a partir de uma evolução que se deu ao acaso, onde elementos químicos se juntaram e depois de bilhões de anos deu origem à vida, e mais de bilhões de anos essa vida foi evoluindo até chegar à complexidade que é hoje. Sem ter um outro lado, ela vai crescer crendo, porque isso é uma crença, piamente de que isso é uma verdade absoluta. Agora, como os pais trabalham uma cosmovisão desde a infância, por isso que eu disse que essa cosmovisão trabalhada na infância é a principal para os filhos, porque eles vão levar a vida toda. Embora nós vamos, à medida que vamos crescendo, nós vamos testando. Nós vamos ver que há várias formas de testar uma cosmovisão. Nós vamos testando essa cosmovisão a todo momento. Quando nós vamos nos tornando adolescentes, principalmente, é onde a gente coloca em xeque toda essa cosmovisão que a gente aprendeu. Será que Deus existe mesmo? Será que eu não fui enganado pelo meu pai ou pela minha mãe? Por que Deus existe? Aí começa a borbulhar todas aquelas questões existenciais. Aí vem a idade adulta e a gente continua questionando. Só que isso cada vez mais vai assentando como uma base de existência. Quando há algum problema, é como um Lego que você vai montando. Se ficar faltando uma base na estrutura, aí nós vamos ter problemas existenciais também. Se lá na infância seu pai não te ensinou que Deus é a referência moral, então vai faltar uma referência moral na idade adulta. E aí nós vamos ter problemas morais. Se lá na infância você não aprendeu que Deus é a referência ética, que Deus é a referência espiritual, então isso vai fazer falta na idade adulta. E é isso que nós mais vemos na sociedade atual. Falta de referências. Falta de referência moral, falta de referência espiritual, falta de referência de autoridade. Porque o que nós mais vemos na sociedade atual é que ela fez uma salada tão grande de cosmovisões que ela se perdeu. A sociedade atual é perdida num mar de cosmovisões conflitantes e diferentes. E ao invés de dar resposta para quem nós somos e para onde nós vamos, fez uma salada mista. E aí, se nós enviamos os nossos filhos para o mundo sem a devida preparação mental de saber quais são os referenciais absolutos que nós cremos, e portanto nós temos a obrigação de passar para os nossos filhos, esses nossos filhos também terão problemas lá no futuro. Entende isso? É por isso que a palavra de Deus dizia que a lei de Deus tinha que ser inculcada nas crianças em todo tempo. Não há campo neutro. Mas mais do que falar, as crianças também aprendem por imitação. Então não adianta apenas eu falar se eu tiver uma atitude contraditória àquilo que eu falo. Não adianta eu falar não grita e gritar. Não adianta eu falar não bata e bater. Cara, eu vi uma frase que a Maria Teresa de Calcutá, semana retrasada, e diz justamente isso: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Exatamente isso. Então, por quê? Porque cosmovisão, irmãos, a gente vai ver isso ainda hoje. Você pode se enganar que você tem um, e você pode fingir que tem um, e você pode ter todos os trejeitos de que tem um, mas o que vai revelar realmente a sua cosmovisão são as suas atitudes práticas. Você pode ter toda a filosofia, você pode ter toda a palavra na sua boca. Como dizia Hebreus, estavam no meio de nós, mas não eram dos nossos. Falavam como nós, comiam conosco, estavam conosco, pregavam como nós, mas não eram dos nossos. As nossas atitudes práticas vão revelar a nossa cosmovisão. Então, começa a se formar desde as experiências mais infantis até o conhecimento formal. A psicologia está aí. Essas ciências não podem ser desprezadas, embora haja muito... a gente perceba muito preconceito com relação aos evangélicos, aos cristãos, com relação a algumas ciências.
Obviamente, que você pega livros de psicologia da atualidade, tem muito pós-modernismo, tem muita coisa ruim, mas ela não pode ser desprezada totalmente como ciência. Então, a psicologia vai dizer que, a psicanálise lá, vai dizer que as experiências na infância vão refletir altamente na idade adulta. Tudo que nós sofremos lá na infância vai ter um reflexo na idade adulta. Isso não é totalmente mentira. Então, a fase mais crítica para nós inculcarmos a lei de Deus na mente dos nossos filhos é na infância. E não que isso fique só na infância, mas que é uma atitude contínua. E o conhecimento formal. O conhecimento formal que é importante abrir um parênteses, porque na hora de escolher a escola para os nossos filhos, se nós tivermos, obviamente que eu estou falando se nós tivermos a oportunidade de escolher a escola para os nossos filhos, pode ser que por motivos econômicos nós não tenhamos a oportunidade de escolher a escola. Embora você possa conhecer a escola, mesmo que seja uma escola pública, você possa sim, você deve sim conhecer a orientação daquela escola, conhecer quem é o diretor, quem é o professor, como são as aulas, porque nós temos sim escolas tendenciosas nesse sentido. Embora estava ouvindo na rádio essa semana, agora nós tenhamos um estado que se diz laico e não é. Há uma tendência muito grande ao catolicismo romano. Por exemplo, a gente tem padroeiros nas cidades, né? A gente tem padroeiros, a gente tem uma série de leis, a gente tem feriados. Os nossos feriados são basicamente católicos, feriados nacionais. Então o nosso estado não é laico. Aí a gente tem bancada evangélica também, colocando feriados que são evangélicos. Então o nosso estado não é laico, não é. Nós temos muita influência, mas principalmente influência católica, porque os portugueses que nos colonizaram, eles eram essencialmente católicos. Então, as escolas ainda trazem muito dessa questão do catolicismo, de colocar em rezas, de trazer a cosmovisão cristã, mas do ponto de vista católico. Até certo ponto, do jeito que estão as coisas hoje, do jeito que estão as coisas hoje, uma escola católica é até boa. Isso que eu ia falar. É até boa. Porque hoje em dia o liberalismo não conta das instituições de ensino. Então, coisas muito piores do que o catolicismo estão sendo ensinadas na escola. Então, aqui do ponto de vista do conhecimento formal, nós temos a obrigação de saber o que os nossos filhos estão aprendendo na escola. Por quê? Nós temos que também fazer um contraponto. Se ele está aprendendo alguma coisa que esbarra na palavra de Deus, então nós temos que fazer esse peneiramento, nós temos que ir limpando e ensinando ele a verdade. Estudos, leituras, ouvir, aprender e explorar. Então tudo isso vai nos ajudando a formar uma cosmovisão. Ricardo, então você como professor, a escola deveria ser laica e ela não é. Você aproveita aí para poder trazer um pouco de luz sobre os seus alunos. Eu estava discutindo isso com a minha filha e ela estava me acusando. Quando é laica, como é que você começa a aproveitar e já falar da palavra de Deus assim, dessa forma, né? Eu falei, os católicos cantam as músicas dele, até na hora cívica, etc. Qual o problema, né? De eu falar da minha fé. Aí eu fiquei assim, né? O que você acha disso daí? Eliana, eu estou dando aula de ciência, né? Então a dubiedade é maior ainda. Porque aí nos livros de ciência vem por exemplo, o evolucionismo, o materialismo como a única matéria possível. O que eu faço? Eu ensino aquilo ali e ensino o criacionismo também. As duas coisas. Até o último momento que eu estava dando aula na educação de jovens e adultos, eu falei, eu vou ensinar para vocês que está no conteúdo programático aqui, que é o evolucionismo. Eu ensino exatamente como está lá no livro, como que as criaturas evoluíram e tal. E aí lá, existe uma outra visão de mundo. Não pregando na sala, mas falando, essa não é a única visão que existe. Existe uma outra visão que é o criacionismo, que diz como foi criado. Não só como todos os criaturas foram criados à imagem e semelhança de Deus.
sem pender para um lado ou para outro, né? Eu não vou ficar lá pregando, porque não é fui contratado para isso. Mas também não vou dizer que o evolucionismo é uma verdade absoluta. Não é isso que eu faço, tenho que mostrar as duas visões de mundo. Aí tinha umas questões filosóficas que eu sempre trazia, mas sempre mostrando o outro lado. Até porque eu estava lidando com adultos, então não adiantaria muito, né? Tentar levar, eles mudarem as suas opiniões, assim. Mas eu sempre trazia os dois lados da moeda. Até porque o professor tem essa liberdade. Embora tenha um conteúdo problemático aí, então eu não acho errado. Não acho errado, assim, porque eu entendo que dar aula não é você se despir de quem você é e virar um robô lá, né, e falar um monte de coisa. Quando você dá aula, você está se expondo ali quem você é. Então, eu não acho errado você passar com uma visão cristã. Obviamente que dentro de certos limites. E aí, colocando isso dentro do ambiente acadêmico, como a gente está colocando aqui, como uma visão sadia das coisas. A teologia reformada entende que a função do educador é essa, formar a imagem de Deus no homem. Né? Ou então, recobrar a imagem de Deus no homem. Então, um cristão, ele vai ser cristão onde ele estiver, dando aula, no trabalho, né? Isso. Então, ele vai seguir um conteúdo programático, mas vai reafirmar suas convicções. Claro. E outra coisa, na sala de aula, no convívio do ambiente escolar, a gente não pode desprezar a providência divina. E acontece certas atitudes dentro de sala de aula, e o teu próprio exemplo, as tuas palavras, a tua postura dentro da sala, vai demonstrar que você é uma pessoa espiritual. E a gente não pode desprezar também, que o Ricardo vai ensinar isso logo mais, que o Ricardo Alberto já falou, outro Ricardo já falou que, na verdade quem falou foi Stanley Grant, que o homem moderno está fechado para a religião. Se você for dizer para ele, a minha igreja é a melhor, eu sou protestante, ele vai te odiar, ele vai te abominar. Agora, se você partir para ele, para ensinar o evangelho puro e simples, sem tocar em nome de igreja, ele se abre para te ouvir. Mesmo que ele não receba, ele se abre para te ouvir. E assim, isso no ambiente de trabalho, lá onde eu trabalho, me procuram direto para conversar a respeito de pedir conselho. Tem um colega lá que ele me procurou para pedir conselho. Rapaz, eu gosto muito dos seus conselhos, estou aqui porque eu preciso de uma referência, estou num dilema, aí conta tal, e eu empurro o vídeo para cima, sabe? E assim, a sala de aula e qualquer outro ambiente, ele é um ambiente totalmente aberto para a evangelização, e é o que o cara está dizendo. A nossa cosmovisão vai aparecer nesses momentos surpresas. Esses momentos surpresas, aí é que vai aparecer qual é a nossa cosmovisão de fato. Se nós somos materialistas, se nós somos naturalistas, se nós somos cristãos mesmo. E é essas decisões que o povo verá que a gente está fundamentado no Evangelho. Nesse momento, não adianta, tem como se esconder. Só que usando esse exemplo, voltar na escola, o problema é o seguinte: a escola segue o sistema falido do Estado. Né? Sim. Eu lembro, acho que faz uns 12 anos atrás, eu fiz um trabalho escolar com meu irmão. Era sobre evolução. Aí eu fui na época que comecei a ver a doutorência para ver, não achando que tá aí. Opa, tá aí. Aí eu fiz um trabalho baseado na palestra dele, ou seja, questionando o evolucionismo. Aí meu irmão trouxe o trabalho com a nota 0. Zero bem redondo assim. É louco. A escola ela não está aberta para outras coisas, não. É o que o MEC definiu. Quando pega o professor aberto, né, com a promoção cristã, ele vai lá, pelo menos tentar, mas quando o cara está lá, só sabe que o salário dele, Desenhou o universo, lá E ele queria dizer mais, Deus criou o mundo. Tá vendo? Mas nesse momento aí, é que nós não podemos nos calar. Aí eu tomei o 0, beleza? Maravilha. Mas agora eu vou saber por que eu tomei o 0. E a escola tem mais uma. Quando você estuda LDB, estuda essa quantidade de leis aí que não são aplicadas na sua importância, Ricardo sabe disso. É aí onde nós temos que reconhecer, então, peraí, a escola é um ambiente democrático e laico, por isso que o meu ponto de vista deve valer aqui. E aí a gente tem que correr atrás, não tem dessa não.
se forma cidadão de Cristo, não está formando robô, então Sim. realmente eu tenho o direito de falar o Cristo em cima daquela questão, né? Com certeza. Mas você falou que não é verdade. As escolas hoje são puramente materialistas. A gente falou na semana passada, no exemplo da Lorraine, que fez uma redação sobre homossexualidade, e ela foi chamada na direção porque ela tinha feito aquilo. Então foi constrangido porque tinha expressado a opinião dela. Ricardo, na A maioria das escola vezes, hoje é puramente, a escola é materialista. mas o pior é que na maioria das vezes, 99%, os professores que estão dizendo no trabalho deles não conseguem defender o ponto de vista deles. Não conseguem. Você pode ir lá para uma conversa com eles. Não consegue. Aqui no Brasil, a reforma, o evangelismo, as missões do Brasil vieram construindo igreja, não escola. Então hoje a gente tem templos suntuosos e não tem escolas. E a preocupação dos reformadores era igreja, escola e casa. Igreja, escola e casa. Então era um ciclo onde a cosmovisão daquela sociedade estava sendo formada. A gente não, é templo, casa. Templo, casa. Então a gente não tem uma preocupação de influenciar também a educação. Os cristãos no Brasil não tiveram essa percepção, não entenderam isso. Mas, pastor, do nosso lado isso é fraqueza. Mas os jesuítas já chegaram aqui fundando escola. Tanto que índio aqui, nos primeiros anos que os jesuítas chegaram, índio já falava latim. Coisa que teólogo brasileiro protestante procura um deles, você não ouve ele falar nenhuma palavra em latim. Então, a visão católica romana, ela está de parabéns. Porque quando a ordem de Loyola foi instituída lá, a Companhia de Jesus foi levantada lá na Europa e selecionaram a nata dos jesuítas, os intelectuais católicos lá, mandaram todos para o Brasil. Os melhores intelectuais da Europa vieram catequizar índio aqui, índio. E eles chegavam, fundavam uma escola, ensinavam latim para o índio ouvia a missa em latim, conversava em latim, rezava em latim, lia em latim, escrevia em latim. E os jesuítas, quando viram, já aprendiam 3, 4 dialetos e o português ali. E aquelas igrejas que tiveram a iniciativa de influenciar na educação, você não dá conta de pagar mensalidade no Mackenzie, no Colégio Batista. O cenário é difícil. Assim, é importante dizer que uma cosmovisão começa a se formar com os pais, ensinando seus filhos, e continua ao longo de toda a vida, podendo ser mantida. Então, uma cosmovisão pode ser mantida, desenvolvida ou totalmente mudada a partir da experiência do indivíduo. Por isso que a palavra de Deus ela precisa ser cultivada, ela precisa ser. Por isso que nós estamos aqui continuamente, toda semana, ouvindo a palavra de Deus. E na semana devemos continuar. Por quê? Porque ela tem que ser cultivada, tem que ser fruto de leitura, de meditação, porque senão nós vamos nos perdermos. Pode passar aí. É isso aqui, ó. Quem está formando a nossa cosmovisão é os nossos filhos. É a Bíblia ou a gente se liga em você? Quem é que está formando a nossa cosmovisão? É a Malhação? É a novela das 9? Nossa, assim, eu posso falar isso aqui de cunho próprio, porque a maioria da minha família é da igreja cristã pentecostal. E não perdem uma novela da Globo. Não perdem uma novela da Globo. E se levantam para criticar muitas vezes, igrejas que não estão fora daquele padrão. Unção, fogo, poder, som, visão, profecia e novela da Globo. Então vocês estão vendo que é incompatível uma coisa com a outra? É completamente incompatível uma coisa com a outra? Porque eu estou falando Globo aqui, mas é só um ícone, né? Mas é a televisão como for SBT, Record. Pelo amor de Deus, é uma televisão que se diz evangélica. É pior, talvez seja pior ainda. E é tudo, não é mais só novela, mas o jornalismo. Depois do programa de moral, não passou no aniversário quando botar a missão na televisão para ativar o Maldinho. O sincretismo religioso. Irmão, assim, eu digo uma novela, porque uma novela é onde pega mais o brasileiro, porque
porque o brasileiro, talvez no mundo, é quem gosta mais de novela, porque é um escapismo para ele fugir das mazelas que ele sofre no dia a dia dele, de ausência de tudo, de governo, de tudo. Então ele senta na frente da televisão e para ele esquecer um pouco a vida ruim que ele tem, ele se afunda nas novelas. E aí essas pessoas que têm consciência disso, que fazem, elas começam a inculcar ali um monte de coisas que eu nem digo que seja... muita gente vai dizer que são movimentos para formar mesmo a cabeça dessa massa de pessoas. Eu também não digo que não, mas o que eu digo é que essas pessoas que fazem as novelas estão simplesmente botando a cosmovisão própria delas na novela. As novelas de hoje têm 5, 6, 7 homossexuais, tem não sei quantos ladrões, tem não sei... Você pega assim, a sociedade que é montada naquela novela ali, ela não reflete a sociedade verdadeira. E outra coisa, uma inversão de valores completa. E aí você vê os cristãos do nosso país são os mais ávidos telespectadores. Hein, cara, se você conversar com todos os novelistas da Globo, principalmente, que são os melhores, né? Eles vão dizer que a função da novela é preparar a sociedade para um reflexo futuro do que será, para aquilo que será a sociedade no futuro. Às vezes a gente pensa que a novela está refletindo a sociedade atual. Não é essa a ideia da novela. A ideia da novela é preparar mentes para receber o que será. Quando aquilo de fato que está acontecendo na novela acontecer na sociedade, as mentes já estão preparadas para receber. Aí você vê a questão da homossexualidade vindo já sendo plantada desde uma novela, eu me lembro, uma novela de um primeiro casal, um primeiro relacionamento entre homens. Eles foram agredidos na sociedade por causa daquela novela, ou seja, as pessoas confundiram a novela com a realidade, foram para cima deles na rua e tentaram bater, eles se esconderam não sei aonde, no Rio de Janeiro, ou seja, a sociedade ainda não estava preparada, agora vê hoje. Essa semana tinha uma chamada a melhor coisa para um ator na atualidade é fazer o papel de um gay. Porque ele vai ser aclamado. Sim, a sociedade está preparada, recebeu. José Maia, na novela atual, é um gay. Então ele estava lá se gabando porque ele finalmente conseguiu fazer esse papel. Mas eu não sei, assim, eu acho que até a mídia está indo além. Eu estava lá em Curitiba mês passado lá, né, e estava passando novela. Aí tinha lá 2 homossexuais falando. Era um diálogo absurdo, coisa absurda que a mulher ia ficar com outra e falando do filho. E até o pessoal que não era cristão, que estava lá assistindo, eles ficaram assim, sabe? Até eles acharam muito absurdo uma novela, assim. Então, tá demais, né? É a mídia, até quem tem a mídia para a confusão cristã está vendo, está pegando pesado. E é isso que eu estou preparando. E qual deveria ser a nossa resposta? Se ninguém assistisse, se não tivesse audiência, vocês acham que ia ter? Não ia. As novelas da Record, eles desmontaram toda a coisa deles de fazer novelas. Uma vez eu li, eles não vão ter mais novelas. Ou eles vão comprar pontas de estudos independentes. Eles eu não sei se isso mudou, mas há algum tempo atrás eu cheguei. Eles não iam fazer mais novelas, porque não dava audiência a Record. Não dava audiência às novelas deles. De mutantes, vampiro, quem quer saber. Quem quer saber de homossexual, de não sei o quê. Então eles fizeram umas besteiras lá, não deu, eles desmontaram. Então como que você dá a resposta? Se ninguém assistisse, se não tivesse público, a gente começou a assistir uma série americana, uma série bem legal, o nome é Terra Nova. É uma série de ficção científica, feita nos Estados Unidos. A gente gostou até, eu e a Juliana assistimos. Só que não deu audiência, aí cancelaram a série, só teve a primeira temporada. Ficou um monte de coisa para resolver e não resolveu nada. Ou seja, se não tiver audiência, não tem. Agora, as novelas batem recordes e recordes. Então, assim, não é só o Fantástico, estou abrindo aqui o coração. O Fantástico é uma palhaçada. Uma palhaçada. Os programas jornalísticos, então é muito ruim a programação, é muito ruim e as pessoas assistem e aí a gente se liga e você se liga mesmo, porque o que se reflete, eu assisti uma palestra lá na casa, um cara falando, um especialista em gerações, dizendo que na geração Y, né, que é a geração nova,
dos nossos filhos aí, e já falando até a geração Z, que é a mais nova ainda, não vai ter regra de nada, de nada. Ele fala assim, ó, você quiser entender os seus filhos, deixe seus preconceitos de lado, porque eles não vão ter preconceito de nada. Eles não têm gênero, eles não têm nada. Se eles quiserem ser homens, são homens. Se quiserem ser mulheres, são mulheres. E isso para a caixa inteira, ele falando. Ele fala, eu estou estudando há 10 anos e essa geração nova não tem nenhum tipo de regra que funcione para eles. As empresas quando as empresas não sabem o que fazer para quando colocam um funcionário antigo e um funcionário novo para trabalhar juntos. Porque essas pessoas novas não conseguem ter horário de trabalho fixo, elas não conseguem ter tarefas fixas, elas não conseguem se adequar ao modelo de trabalho do que a gente tem. É verdade. Então, aí ele dizia, se vocês quiserem se adequar aos seus filhos, vocês têm que entrar no mundo deles. Aí ele estava dizendo, ele tem dois filhos, um de 5 anos e um de 7 anos. E ele via os filhos dele, chegava em casa de noite, os filhos dele estavam jogando lá um jogo chamado GTA. E o jogo GTA, Matheus conhece, né, Matheus? É violência pura. Você ganha pontos no jogo por quantas velhinhas você mata, por quantos bancos você assalta, por quantos carros você rouba, mais ou menos assim, né? Não é, Matheus? A gente vou falar que você joga, não, pode falar que você joga. Então o jogo é esse. Aí ele disse que via os filhos dele fazendo aquilo e ele ficava horrorizado. Aí ele perguntou para o filho dele, meu filho, mas você acha certo fazer isso? Aí o filho dele respondeu, não, eu não acho certo, eu sei que isso é só um videogame. Aí para ele disse que baixou o entendimento de que aquilo ali influencia a mente da criança, porque na geração Y ele sabe diferenciar o que é um videogame e o que é a vida real. Eu falei, tá. Aí ele disse que deixa agora. Agora ele não só deixa, como ele joga com os filhos dele. Então a resposta dele foi, eu tenho que entrar no mundo deles. Eu tenho que entrar no mundo deles para entender isso. E eles estavam falando, essa geração não tem limites. Não venha dizer que um homem tem que se casar com uma mulher, porque eles não entendem isso. Eles se relacionam com quem eles quiserem, com quem der na dele. Então, irmãos, essa é a cosmovisão pós-moderna. Não há limites, não há barreiras, não há nada. E o que vai virar a mente do homem? O que vai virar o homem, o ser humano? Essa coisificação do homem, essa alienação com relação a nós mesmos, com relação à espiritualidade. Agora, a gente tem que partir do pressuposto que esse é o discurso de um homem sem Deus e de uma cosmovisão não cristã. Sim. São os dois pressupostos que tem que partir. Em segundo lugar, o discurso dele é uma resposta desesperada para situações e para modelos de uma cosmovisão pós-moderna que ele não consegue mudar sem Deus. Então, o que o homem pós-moderno tem feito? Como ele vem de uma geração antiga, e eu creio que ele tem mais de 40 anos de idade, é um senhor de tão pronto. Como ele vem de uma geração antiga, ele veio carregado de pressupostos de cosmovisões mais íntimas, mais tradicionais. Sim. Quando ele é confrontado por essas cosmovisões mais novas, o que acontece? Que ele se vê no dilema e no desespero que ele não consegue mudar sem a ajuda de um sobrenatural, que é Deus, sem a palavra, sem o exemplo da vida do homem de Deus, da pessoa de Deus. Ele vai utilizar esse discurso para legitimar o quê? As práticas dessas gerações. Porque se ele usa esse discurso e legitima, ele não vai ter mais confronto. Ele não tem mais confronto. Então cessam os confrontos. E é o que se tem ensinado hoje. Hoje, rapaz, tem um camarada, eu vou trazer para você passar um pedaço do vídeo dele, já que é cosmovisão, é muito interessante. Eu esqueci o nome dele. Ele foi professor de Sociologia e Filosofia na USP. E aí, rapaz, ele justamente estava se posicionando contra certo parecer, né, da comunidade homossexual. E ele mostrando os pós e os contras. E aí, inclusive, apontava até com um discurso que o pastor tinha aqui, certo, que a sociedade de hoje, ela sublima, ela eleva a homossexualidade, é a
a mesma sociedade que vai jogar esses homossexuais na lama, ou que vai deixá-los na lama, mãe. E aí a cunhada de Eliane, que é assistente social aqui na Policlínica, ela fez um curso, só para nós, né? Ela fez um curso de como receber os homossexuais para tratamentos médicos, né? Rapaz, o que ela viu lá, ela não contou nem por cento para nós, mas já foi o suficiente para deixá-la chocada e mostrar o tanto que os homossexuais chegam nas unidades de saúde, totalmente carregados de preconceitos, vítimas de preconceito, fisicamente destruídos fisicamente, a alma só açucada, chegam lá totalmente desesperados, pensando em suicídio, que a maioria pensa em suicídio, e aí quando eles recebem esse pessoal lá, eles recebem quase que pelas portas dos fundos. Porque a saúde hoje não tem condições de tratar esses problemas. Hoje a sociedade não tem condições de tratar esses problemas. Mas o que a sociedade faz hoje? Aplaude, sublima, eleva, mas ela não consegue arcar com as consequências do que ela tem elevado como nobre, como beleza na sociedade atual. Então é assim que acontece. Não só a sociedade, em 2011, o médico quis lançar aqueles 4 vídeos lá dele. Sim. Alguém assistiu os vídeos? Nossa, é absurdo. Uma coisa que é passada na escola, é fora de... Graças a Deus conseguiram barrar, mas já por volta de novo. Agora a questão é a seguinte, a gente vê que os resultados práticos da uma cosmovisão na própria sociedade do Estado. O Estado não vai dar conta de tanta baseada. Não vai dar. Não vai dar. Vendo reportagem de CBN, o absurdo que se gasta com campanhas de trânsito para inibir pessoas que usam celular no volante. Milhões e milhões de gente, rapaz, no hospital aí precisando de medicamentos que ele podendo ser destinado para lá, mas não. Você passa, o Detran tem que gastar dinheiro com indivíduo que não tem a consciência, não sabe o limite, ou não conhece limite mais na vida. O cara está dirigindo, mas ele está aqui. O cara pode dar vontade de você descer do ônibus, assim, pegar ele pelo pescoço e sacudir, bicho, não está dirigindo. Porque antigamente já era perigoso falar o celular. Sim. Agora, então, digitar no celular. Digitar, mais perigoso, ou seja, o Estado tem gastado mais dinheiro com repressão do que com investimento. Então, O mesmo Estado que aprova uma lei da palmada, Sim. os pais não podem corrigir os filhos. e aí, ou seja, vai ter que gastar milhões com esses filhos rebeldes na sociedade. Vai gastar. Alguém mais? Então, irmãos, esse é o quadro. A gente falou principalmente de homossexualidade, não deve eleger a homossexualidade como a questão principal, mas todas as mazelas, a violência, a falta de referência moral, todas as mazelas da sociedade atual são resultado direto dessa falta de rumo. E aí a Bíblia diz, ó, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quem forma a nossa cosmovisão é a Bíblia. Quando eu falo de Bíblia, irmãos, pela milésima vez, não é só ouvir a pregação no domingo à noite, irmãos. O domingo à noite é a conclusão daquilo que vem a semana inteira. E só vai ter um resultado prático se a semana inteira você meditou. Não adianta a gente se reunir aqui domingo após domingo e isso ser um evento social porque nós não temos mais outra coisa para fazer. Não adianta. Isso não é cosmovisão, isso não é. E eu falo isso com a consciência de saber o quanto é difícil, o quanto é oneroso, o quanto é trabalhoso para nós ter que ler a Bíblia durante a semana, o quanto a nossa carne luta contra isso, o quanto é difícil a gente tirar um tempo para meditar na palavra de Deus, o quanto é difícil isso. Eu sei o quanto que é. Não estou querendo falar aqui como alguém que vive lendo, não, estou falando como alguém que sabe também que é difícil. Mas nós não temos escolha. Ou nós fazemos isso ou nós vamos ser engolidos pelo mundo. Ou os nossos lares vão ser engolidos por essa falta de palavra de Deus, de vivência da palavra de Deus. E aí a gente, é essa coisa de paradigma, né? A gente às vezes fala muito do pentecostalismo, mas eu me lembro de épocas em que eu conseguia ler a Bíblia muito mais que hoje. E a Bíblia toda durante o ano, refletia muito mais. Então a gente tem que voltar às boas práticas. A gente tem que pegar essas boas práticas novamente, voltar, vamos
fazer rodas de leitura, de discussão, a gente tem que internalizar isso. Porque a gente pode estar vivendo uma cosmovisão mundana na prática. Com a minha boca eu não estou falando, mas com o meu coração eu estou vivendo. Paulo disse isso, né, irmão? Dizem que confessam a Deus, mas negam-lhe o poder. Então, ou seja, eram pessoas que confessavam, tinham uma confissão, uma profissão bíblica, mas Paulo diz, na prática eles negam Deus. Então, na prática eles estavam sendo ateus. Então, Paulo diz, para Timóteo, repreende-os, se afasta, corrige, combate. Então, ou seja, era um combate constante. Então, a gente vê isso, por exemplo, a igreja é uma mini, podemos dizer que a igreja é uma mini sociedade. Uma mini sociedade, a igreja é uma mini sociedade, composta de famílias, de crianças que estão sendo formadas, de casais novos que estão amadurecendo, de casais velhos que têm que dar o exemplo. É uma mini sociedade. Então, essa igreja, quando abandona a palavra de Deus, o reflexo se vê nela. Então, você imagina a sociedade. Se nós temos responsabilidade de salvar uma sociedade que de fato já está fadada, já está fracassada por causa do pecado, então se nós não recobrarmos essa responsabilidade, não entendermos que só é feito com base na palavra de Deus, na luz do Senhor, então a gente também não pode criticar essa sociedade, a gente tem que se calar. Né? Se calar, porque olha, nós também não estamos vivendo à altura do padrão de Deus, nós não estamos vivendo como cristãos, então vamos nos calar. Parece que é basicamente o que a gente tem visto hoje. Uma igreja que não tem mais voz profética, não combate mais, não é sal, não é mais luz, não é mais nada. Uma igreja que parece que está conivente com o que está acontecendo, é isso mesmo, vamos sentar junto, vamos viver politicamente correto, olha, o mundo é assim mesmo, não mexa com a gente, a gente não mexe com você, né? Então a gente vai vendo aí, a gente faz uso da política para o nosso benefício, empurra lá os candidatos meia boca, enrolado, empurra lá, a gente vai ludibria mesmo de crente, porque com não sei quantos mil votos se elege hoje o distrital, então faz os cálculos, rol de membro, os pastores se assentam, tem mil lá, mil aqui, opa, formou, empurra de coisa lá. Então vamos viver assim. Vamos viver assim. Então, parece que hoje está assim. Né? Não mexe com você aí, não mexe com vocês, não mexe com ele. Então a igreja hoje, que é essa sociedade de Deus, a igreja é a sociedade de Deus, Paulo vai dizer isso em Efésios, é a sociedade onde o novo homem está sendo criado para um padrão de justiça, para glorificar a Deus, mas é no mundo. Então o próprio Cristo diz, eu não peço que os tire do mundo, porque tem uma função e um propósito no mundo essa igreja, mas que os livre do mal, igual está aí diante de nós todo dia. Então a oração de Cristo é que os livre do mal. Então, a gente, confiado na provisão de Deus, na providência de Deus nos livrar do mal, temos que cumprir a nossa função. A nossa cosmovisão cristã tem que ser mais influenciadora do que a cosmovisão do mundo. Né? É como no caso do palestrante Las Caixas, né? Colocaram um cara que disse que quando não tem autoridade, tem 10 anos, que estuda e tal, e vai formar uma opinião de todo mundo que É altamente impactante para a gente participar. Por exemplo, o menino que trabalha comigo, ele trabalha comigo, mas ele é bem, ele está envolvido com questão de política, aqui é o cara do lado, ele solta lá na sala, e fica lá, aí dentro dos debates. Hoje eu falei para ele, rapaz, está tudo errado, cara, você está usando a Bíblia errada, aí confusão, aí semana passada ele falou, meu nome saiu no cobar, minha casa, minha vida, aí começaram, né, aquelas tripudiações na sala, eu calado aí. Aí perguntaram, olha, o Fabiano recebeu, mas parece que não pode alugar, hein, Fabiano? Não pode alugar, né? Não pode nem alugar nem vender. Eu falei, não pode nem alugar nem vender. Está lá no contrato, quem assina se responsabiliza. Aí ele, então nem aí, eu vou vender. Eu falei, Wesley, depois não reclama do PT, não reclama da corrupção, não reclama, fica calado. Porque você é tão corrupto quanto o PT, ué. Você fica aí falando de Dilma, falando de Lula, falando daquilo, olha você aí, já querendo ludibriar as regras do contrato para vender um apartamento. Então, moço, não reclama. Eu falei, olha, vamos engolir calado, não reclama, porque nós somos tão corruptos quanto ele. Nós calma. Vamos lá, está acabando. O estudo das cosmovisões é o estudo das ideias. Vamos ver qual a importância então, de nós estudarmos isso. O estudo das ideias que influenciam quase todo o pensamento e toda decisão que uma pessoa faz no curso da sua vida. Ter consciência da nossa cosmovisão é uma das coisas mais importantes que podemos fazer para melhorar a nossa autocompreensão. Esse estudo é importante. Essa semana eu estava pulsando e achei umas pregações do Heber Carlos Campos Júnior, o filho, que ele fez uma série de pregações sobre cosmovisão também. Eu estava assistindo até ontem à noite e eu estava vendo que é bem aderente
aquilo que ele estava ensinando com aquilo que eu montei aqui. Até porque as obras são parecidas da onde ele tirou. Mas assim, a importância de nós sabermos essa história de cosmovisão é porque nós vamos ficar mais ligados nisso. Principalmente quem tem filho. Nós temos filhos, somos pais. E nós mesmos aplicar na nossa vida. Qual é a nossa visão de mundo? Nós vamos trabalhar aqui quais são os principais pontos. O que nós pensamos sobre Deus, sobre o homem, sobre o conhecimento? Quais são esses principais pontos da nossa fé? Então é importante. Conhecer internamente a cosmovisão dos outros é essencial para entendermos o que fazem eles agirem de uma determinada forma. Ninguém age de determinada forma, de maneira deliberada, se não for por algo que está dentro dele. Para nós entendermos por que a sociedade age do jeito que ela age, que a sociedade não faz o que faz, a religião não faz o que faz, para confrontar os cristãos, não. Eles fazem, a boca fala, o coração está cheio. Eles fazem porque isso está no coração deles. O homem ímpio, ele age de acordo com a sua natureza ímpia, carnal, caída, maculada pelo pecado. Se dizia desde a concepção. Desde pecado concebeu a minha mãe. Então é isso que nós temos que entender a cosmovisão cristã e a cosmovisão e as cosmovisões não cristãs. Nós temos muito mais armas para trabalhar isso, para entender, para poder convencer uma pessoa de que ela está errada em determinado ponto. A cosmovisão correta funciona como usar óculos corretos, que põe o mundo em foco mais claro. Então o mundo hoje está todo esmaecido, as pessoas não sabem muito bem por que as coisas acontecem. A cosmovisão serve para isso, a gente colocar um óculos e enxergar o mundo de acordo com o que Deus diz que o mundo é. E nada melhor do que o Criador que fez o mundo para dizer como o mundo é. Quando alguém olha o mundo pela perspectiva da cosmovisão errada, o mundo não faz muito sentido. Uma pessoa que se suicida, ela foi levada ao extremo de não entender o mundo à sua volta. Ela foi ao ato mais extremo. Ela se sentiu tão perdida, ela tão sem resposta com relação às questões que a rodeiam, que ela tirou a própria vida. Ela não teve capacidade de dar resposta a nenhuma das questões que a rodeiam. E aí ela faz a justiça própria e quer ir lá e tirar a vida. E esse é o evento mais extremo que alguém pode. E um dado que eu estava lendo um dia desse: o número de suicídios aumenta assustadoramente a cada ano. Assustadoramente. Embora não apareça muito na mídia, mas milhares, milhões de pessoas se suicidam todos os anos. Em países onde essa prática é permitida, as clínicas ganham rios de dinheiro fazendo o suicídio. Injeção letal, coisas que as pessoas decidem fazer para se livrar das suas vidas pesadas demais, porque não conseguem dar a mínima resposta para a sua existência. E entre os jovens, desenvolvimento. Mas você falando do usar o óculos certo, né? Para ver a realidade como ela é. E aí você começa a aula dizendo que cosmovisão tem a ver com conhecimento. Sim. E foi o que aconteceu no Gênesis. Quando Satanás tentou Eva e Adão, e ele disse assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selvagens que o homem Deus tinha, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher. Está vendo que ele faz a pergunta para já tentar modificar o conhecimento? Aí a mulher diz assim: o fruto das árvores do jardim podemos comer. Reafirmou a cosmovisão correta. E aí ele diz: mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, ela diz: mas o fruto da árvore do jardim que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele. Aí ela volta uma questão assim e diz: a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe, conhecimento, que no dia que dele comereis, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Toda a perspectiva de conhecimento do homem vai ser errado contra Deus, contra ele mesmo, contra a criação.
E a partir das palavras da serpente você vê que houve uma atitude de Eva. Ela tinha o conhecimento daquele que Deus deu, e a partir das palavras da serpente ela deu ouvido e foi lá e teve uma ação. A cosmovisão dela mudou e concomitantemente a ação dela mudou. Então, aplicar esse esquema conceitual correto, isto é, ver o mundo através da cosmovisão correta, pode ter repercussões importantes para o resto da compreensão da pessoa de acontecimentos e ideias. Então, tem um autor que diz que não é o óculos para ver melhor, não, são os próprios olhos que a gente recebe de Deus para ver melhor. A maioria de nós conhece pessoas que parecem capazes de ver certos pontos que não são óbvios. Talvez essas pessoas nos vejam como igualmente obtusos ou teimosos. Todos nós conhecemos pessoas que têm argumentos altamente eficazes num ponto e pecam em pontos altamente bobos ou altamente são incapazes de ver certos pontos que para nós são óbvios. Vou dar um exemplo dentro da igreja. Tem pessoas dentro da igreja que conhecem a Bíblia, que discutem como ninguém a cosmovisão cristã e se perdem. Vou dar um exemplo. A quantidade de água no batismo. Só estou dando um exemplo. Se é um pouquinho assim ou se é um rio de água. Esse é um exemplo pequeno de que você pode ter uma cosmovisão e pontos focais onde a pessoa não tenha uma boa visão dentro daquela cosmovisão. Olha só. Mas esse foi um exemplo de dentro da igreja. Agora tem gente que tem, agora para fora, cosmovisão diferente. Tem gente do mundo que tem uma visão moral muito boa das coisas. Ele é moral, ele cumpre todos os preceitos, etc. E tem uma visão espiritual completamente cega. Isso é problema de cosmovisão. Ele consegue enxergar bem uma coisa, e outra coisa que para nós é completamente óbvia, ele não consegue entender. Eles parecem ter um filtro que retém informações e argumentos e as faz aplicar uma distorção peculiar em coisas que parecem óbvias. Principalmente se essas coisas beneficiam a situação deles. Então tem gente que é assim, cumpre um currículo impecável, mas naquilo que ele peca, aí a visão dele muda, aí a teoria se aplica à realidade dele. Já viram pessoas assim? Então assim, ele tem uma visão impecável aqui de 10 pontos, de 9 pontos. No 10º ponto, como é o calcanhar de Aquiles dele, aí ele vai e muda a teoria. Ele não consegue enxergar. Geralmente isso é consequência da sua cosmovisão. Muitas divergências entre indivíduos, sociedades, nações são choques entre cosmovisões concorrentes. A maioria das guerras que acontecem na atualidade nos ocorrendo são em decorrência de cosmovisões diferentes. Cosmovisões, e aí inclui tudo, a questão religiosa, a questão moral, a questão política, a questão econômica, tudo isso são choques de cosmovisões que vão levar nações à guerra. Mesmo na época quando Deus mandou Israel arrasar contra as nações, simplesmente era porque a cosmovisão daqueles povos era diametralmente oposta à cosmovisão cristã, à cosmovisão que Deus deu aos judeus. Por isso que Deus falou, não se misturem com eles, porque o perigo deles influenciarem vocês é muito grande. E frequentemente Israel descumpria essa regra, pagava caro por isso. Deus proibia casamentos mistos por isso, porque misturar duas cosmovisões diferentes é complicadíssimo. Esse é certamente o caso de defensores, aqui um exemplo, de posições pró-vida e pró-aborto. Então você tem duas cosmovisões inteiramente diferentes. Uns defendem a vida, outros defendem o aborto, cada um com seus argumentos, cada um com a sua cosmovisão diametralmente oposta. É também verdade com respeito ao crescente número de conflitos entre humanistas seculares e crentes religiosos. Nós temos países que são divididos, rachados no meio por causa dessa visão de secularismo e religioso. Na próxima aula a gente continua, mas só para a gente terminar de novo. O apóstolo Paulo tinha plena consciência dessa batalha do cristianismo, de que essa batalha é uma batalha pelas mentes dos cristãos.
E ele vai abordar esse tema diversas vezes. Em Romanos, transformados pela renovação do vosso entendimento. Em Coríntios, o texto que o pastor leu na aula passada. Deixa eu ver esse rapidinho. Coríntios 10. Segundo 10, de 4 a 6. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando em nós sofismas. O que são sofismas? São conhecimentos que têm uma gama de verdade neles, mas que no fim não são verdades. Então, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Vamos trabalhar esse texto na próxima aula com calma, que é melhor. Passa aí, Anderson, por favor. Pode passar. A gente vai ver, irmãos, que existem aí diferentes etapas de cosmovisões. Olha só, quando eu falo de materialismo e cristianismo, eu tenho duas cosmovisões completamente diferentes. Esses dois círculos aqui, cada um representa uma cosmovisão. Isso aqui é o materialismo, isso aqui é o cristianismo. As duas não se misturam, são coisas diferentes. O homem veio do macaco, o homem foi criado por Deus, são diferentes. Então aqui sim tem duas cosmovisões. Aqui, ó, islamismo e cristianismo, tá vendo? Eles têm um pouquinho de coisa em comum, tá vendo? São religiões monoteístas, até levam em consideração uma parte lá da lei de Deus, etc. Só isso em comum. São cosmovisões muito diferentes. Então são cosmovisões diferentes. Agora, o que não é cosmovisão diferente? Ó, dentro da cosmovisão cristã, eu tenho o pentecostalismo e a fé reformada. Notem que ele tem uma parte aqui, ó, uma boa parte de áreas que nós concordamos. E também temos uma boa parte de áreas que discordamos. Mas essas diferenças aqui, o Ronald Nest vai trabalhar, dizendo que isso aqui não é suficiente para dizer que nós temos cosmovisões diferentes. Mas nós temos diferenças dentro de uma mesma cosmovisão. Se nós pegarmos um cristão pentecostal e perguntarmos a ele sobre Deus, sobre conhecimento, ele vai ter basicamente as mesmas crenças que nós. Agora, quando chega na questão dos dons, quando chega em algumas questões peculiares, aí a gente vai divergir. Mas isso não é suficiente para eu dizer que são duas cosmovisões diferentes. Isso aqui eu estou falando do pentecostalismo histórico. Se eu colocar um neo na frente aqui, ó, um neopentecostalismo, aí ó, pode vir para cá. Aí é uma cosmovisão diferente. Porque eu estou falando de teologia da prosperidade, confissão positiva, crente num morte acidente, crente que não tem doença, alienação, água em cima do rádio. Aí são cosmovisões distintas que tem esse crente religioso. Eu estou falando aqui do pentecostalismo histórico. E menos ainda aqui, ó, aqui, batistas e presbiterianos. As nossas cosmovisões são quase que coincidentes. Um ponto ou outro é que a gente vai discordar. Isso aqui é interessante para a gente até do ponto de vista prático, para definir o relacionamento entre igrejas. Porque o Ronald Nest, ele abre um parênteses de teologia pastoral, ele vai dizer assim, ó, se duas pessoas tiverem cosmovisões diferentes, essas pessoas não podem nem se casar. Ele vai dizer, não podem se casar. Porque muito provavelmente elas não vão conseguir conviver juntas. Se eu tenho um materialista e um cristão, eles não podem se casar. E se um pastor tiver que aconselhar, ele vai dizer, ó, minha filha, não casa com esse cara não. Porque ele não é cristão e você vai ter problema no seu casamento. Mas aí chegou e disse, não, eles se amam. Eles se amam e o amor vai mover e tal. Não vai ter problema. Vai embora para a igreja. Deus pode salvar esse indivíduo? Pode. Pode, mas sem haver problema. Aqui já é diferente um pouco. Mas o ideal mesmo é que esses ciclos sejam os mesmos, constantes. Que pessoas de mesmo cosmovisão se relacionam. Certo? Pode passar aí. Pode passar. Vai. Pode ir.
chegar no dever de casa. Aí, dever de casa. Nós vamos ter uma lição de casa que eu vou passar para vocês. Eu tirei um texto do monegismo do Michael Wall, onde ele levanta, o texto é o seguinte: como a sua teologia dá forma à sua própria visão. Aí ele vai e lança uma série de perguntas. Qual a sua doutrina de Deus, sua doutrina do homem, sua doutrina da salvação, sua doutrina da igreja, sua doutrina da história do futuro? Aí eu queria passar para os irmãos, principalmente para os casais, e aí cada aula a gente vai discutindo, vocês vão discutir, e cada aula a gente traz a visão de você vai discutir com sua esposa em casa, e na aula você vai trazer isso no final da aula, certo? Então eu vou passar a dar vocês verem lá depois. Você não vai escapar embora. Então vamos dividir ali, só para a gente ter uma. Vou pedir ao pastor Fabiano, o primeiro, sua doutrina de Deus. Você vai discutir com a Lu essas questões aí, que o autor coloca, e aí na próxima aula a gente discute alguma coisa no final da aula. Vou pedir a Jeová e Quênia, a questão do homem, sua doutrina sobre o homem. Vou pedir a Davi e M, salvação. Vou pedir a Samuel e Elaine, igreja. E vou pedir a Nuvem e Anderson, história e futuro. Os três, irmã Janete também. Max, você vai refletir sobre Deus também, viu, meu filho? Quem mais faltou? Eliana, você vai refletir sobre o homem, tá? E aí a gente vai discutir. Vamos passar lá. Se não trabalhar de salvação, passa para outro também salvação. Porque Estou falando, fazendo. É isso que eu tô. tá. E depois eu vou passar Lohane, Mateus e Luzia. Vocês vão trabalhar sobre salvação. Tá bom? Já foi. Amém? Aí vocês só leem em casa, pensem em alguma coisa, a gente vai trabalhando aqui nas próximas aulas. Para não ficar só na teoria. Então tá bom.